Queridos, congresso de comunhão. Comunhão. Nós vamos falar nesta noite sobre esse tema que vai aparecer ali na tela. O valor de estarmos juntos. O valor de estarmos juntos. Gostei muitíssimo da palavra da diaconisa, quando ela mencionou, falou aqui à frente, que nós precisamos saudar as pessoas que já estão na igreja quando você chegar. Chegou, olhou, não passe direto. Não passe direto. Vai lá e saúde aquela pessoa, cumprimente aquela pessoa, sorria para aquela pessoa. Em primeiro lugar, porque faz parte da educação. E em segundo lugar, é demonstrar a comunhão que existe entre nós. Então não passe assim, passe direto pelo corredor sem cumprimentar ninguém, sem olhar para o lado. Cumprimente. Não precisa ser visitante não, os membros da igreja mesmo, cumprimente, porque você só vê alguns desses irmãos às quartas, domingo pela manhã e domingo à noite. Nos outros dias nós estamos distantes desses irmãos. Então não custa nada, obrigado. Não custa nada você ao chegar à igreja, cumprimentar os irmãos. De repente o ministério de louvor já iniciou aqui com os louvores. Eu creio que eles não vão falar assim, para aí, que é isso? Que negócio é esse? Cumprimente o irmão. Isso não é irreverência, não. É você saudar o irmão, sabe? Demonstrar o teu carinho pelo teu irmão. Isso é comunhão, irmãos. É comunhão. É uma demonstração de amor. Então nós vamos falar um pouco nesta noite, estarei falando um pouco nesta noite a respeito do valor de estarmos juntos. O valor de estarmos juntos. Com sinceridade, eu creio que existem alguns irmãos que pensam e agem da mesma forma que eu ajo na rua. Quando eu entro numa loja e fico ali olhando uma determinada peça, uma roupa, ou sapato, qualquer coisa, e fico ali parado. Se ninguém vem me atender, eu saio, eu vou embora. Saio da loja e busco uma outra loja. Porque é horrível, é terrível, quando você chega em um local e ninguém te dá atenção. A não ser que chegue o esposo com a esposa, os dois comecem a conversar. Mas é terrível. É terrível. É uma falta de educação muito grande você passar por alguém e ignorar, principalmente se somos membros do mesmo corpo. Cumprimente o irmão, saúde os irmãos. Chega ali, mesmo é colega de trabalho, mas está aqui, cumprimente o irmão. Não podemos abraçar, porque não estamos nesse momento ainda de estar abraçando, mas cumprimente o irmão. Às vezes alguns têm hábito até de nem visitante, saudarmos esse visitante, nem o visitante. Nós precisamos disto, a igreja precisa disto. Nós somos uma família para pertencer. E toda família estruturada tem o prazer de estar junta e cumprimentar, abraçar. Alguns se beijam, na família. Mas é muito importante isto. Não deixe isso passar desapercebido. Não permita que o ativismo, você tem que subir rápido, tem que resolver alguma coisa rápido. Não permita que isso impeça que você cumprimente algum irmão. Vamos lá. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. A irmã, a diaconisa, ela esteve lendo o mesmo versículo, o mesmo salmo, o mesmo versículo que eu estarei lendo juntamente com os irmãos, que diz assim, Salmo 133, versículo de número 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Este salmo, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, é chamado de Salmo de Romaria ou Salmo dos Degraus. Do 120 até o 134. Este salmo especificamente foi escrito pelo Davi.
Então, o que ocorre? Aqui Davi está falando como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Existe uma convivência entre nós. E o Senhor Deus, olhando dos altos céus, inspirou Davi para que ele escrevesse, fala, como é bom e agradável. E agradável. Imagine você chegar na igreja e ninguém falar contigo. Você entrou e ninguém falou. Você sai e ninguém fala. Às vezes alguns têm por hábito cumprimentar e saudar apenas aquelas pessoas que fazem parte do meu grupo. Faz parte do meu grupo, então vou cumprimentar. Não faz parte do meu grupo, vou cumprimentar por quê? Eu creio que o Senhor Deus, Ele olha dos altos céus e não vê isso com bons olhos. Então, nesta noite que nós estamos nesse congresso de comunhão, o salmista Davi coloca como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E ainda em 1 João, capítulo 1, versículo de número 3, a palavra ainda nos diz o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, para que vocês também tenham comunhão conosco. Aqui o escritor sagrado está falando a respeito deles. Da mesma forma que nós temos essa comunhão, que essa comunhão existe entre nós, é necessário que esta comunhão seja também repassada a nível do nosso Pai. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar para darmos prosseguimento na mensagem. Pai, queremos te suplicar em o nome por amor de Cristo Jesus. Mais uma vez, ó Senhor Deus, o teu servo esteve orando pelo mensageiro, mas agora é minha vez de pedir que tenhas misericórdia de mim, ó Senhor Deus, e me ajude neste momento, ó Senhor Deus, que é tão importante, ó Senhor Deus, momento que não é apenas estar aqui à frente falando, ó Senhor Deus, conforme mencionavam os teus servos no passado, os profetas, ó Senhor Deus, assim diz o Senhor, que nesta noite eu possa também falar as tuas palavras aqui, ó Senhor Deus, e que os teus filhos venham a entender, ó Senhor Deus, não aquilo que eu estou falando, ó Senhor Deus, simplesmente o que eu estarei falando, mas que o teu Santo Espírito esteja trabalhando e seja o agente facilitador, ó Senhor Deus, neste entendimento. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Use o teu servo. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, então, João ele está falando aqui na sua primeira carta, na sua primeira epístola, falando a respeito dessa comunhão conosco. Assim como nós temos comunhão, nós precisamos também ter essa mesma comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Vamos ver aqui agora o valor de estarmos juntos. O valor de estarmos juntos. Por que nós estarmos juntos? Observe que ali pelo menos na minha esquerda, ali na sua esquerda também, está ali escrito, uma família para pertencer, está escrito lá fora, mas o valor para pertencer, ok? Por que eu pertenço à igreja? Qual o valor que existe para pertencer a esta família? Então, o valor de estarmos juntos não apenas nesse período de culto, neste momento de culto, mas durante toda a semana, não de forma corpórea, mas estarmos juntos orando por um irmão. Eu lembrei de uma irmã, vou orar por aquela irmã. Lembrei de um irmão, vou orar por aquele irmão. Então, o valor de estarmos juntos. O escritor sagrado, Lucas, ele escreve no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e também no versículo 46, o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com alegria e singeleza de coração. Eu fiz questão de colocar em vermelho, aí para os irmãos observarem, o valor de estarem
de estarem juntos, porque o que acontecia quando eles estavam juntos? Havia o ensino. Havia o ensino. E não existe ninguém na face da terra que não precise de uma outra pessoa para lhe auxiliar em alguma coisa. Todos nós precisamos de alguém. Nós não somos autossuficientes a ponto de não necessitarmos, não precisarmos de ninguém para estar ao nosso lado e para nos auxiliar. Então, aqui no livro de Atos, nos diz, eles se dedicavam ao ensino. Ele, não fala que ele se dedicava, mas eles se dedicavam ao ensino. Eles queriam crescer na presença do Senhor. Eles queriam conhecer mais da palavra do Senhor. O ensino dos apóstolos e a comunhão, eles queriam a cada dia mais estar juntos, estar próximos, porque os dias eram difíceis, a nível de perseguição. Hoje os dias também são difíceis, não a nível de perseguição, mas a nível de pandemia, a ponto de você não poder ainda abraçar um irmão, mas eles queriam, sabe, esta comunhão, viver cada vez mais próximo um do outro, sofrer com aqueles que estavam sofrendo, alegrar-se com aqueles que estavam se alegrando, viver em comunhão, é como se fosse um purê de batata. Você, de repente, não faz um purê apenas com uma batata, você faz um purê com várias batatas, e depois que você mistura, não tem mais como separar as batatas. Então eles viviam em comunhão, e é desta forma que o Senhor Deus, Ele vê a igreja dele, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que está unida, uma igreja que está com a mesma visão. Vamos falar um pouco mais à frente a respeito deste assunto, mas uma igreja coesa, não uma igreja dividida, não uma igreja que um grupo vai por um caminho, outro grupo vai por outro caminho, mas temos assim a mesma direção, a mesma vontade, a mesma visão. E ainda dentro desse capítulo nos diz, ao partir do pão, eles tinham esta facilidade, sabe, eles gostavam deste momento de estarem juntos no partir do pão, não no partir do pão apenas no momento de ceia do Senhor, mas em compartilhar aquilo que eles tinham. Também o apóstolo Lucas continua dizendo, e as orações. Então, dentro deste versículo, fala assim, ensino, comunhão, partir do pão e orações. Eu não sei se você, antigamente, algum tempo atrás, nós tínhamos aqui embaixo no final do corredor o 3x3. Você escolher 3 pessoas e orar por aquelas 3 pessoas. Independentemente de você falar para aquela pessoa que você estaria orando por ela, mas você orar por 3 pessoas. Imagine o quanto nós cresceríamos, não vou falar numericamente, mas espiritualmente, se alguém, ou 3 pessoas orassem por você todos os dias, ou durante uma semana orando por você, manhã, tarde, noite, você seria fortalecido onde quer que você estivesse, ou de onde quer que você esteja, você vai se sentir fortalecido, porque alguém está orando por você. Além das suas orações, alguém está preocupado com você, alguém está orando por você. E Deus ouve as nossas orações, e não apenas ouve as nossas orações, mas atende as nossas orações. Mas isso flui, isso acontece quando a igreja vive em comunhão. Em comunhão. Quando eu não tenho comunhão com a igreja, às vezes eu oro só por mim e pela minha família. Oro por mim e pela minha família. E dando continuidade a esse versículo, versículo 46 nos diz, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, com alegria e singeleza e sinceridade de coração. Com alegria se reuniam no pátio do templo. Qual o teu sentimento quando entra por aquela porta ali? É de alegria? Ou apenas vem para cumprir um protocolo? Ou já sai de casa com aquela vontade ardente no peito de vou cultuar o meu Deus nesta noite, vou falar com o meu Deus nesta noite, vou ouvir a voz de Deus nesta noite,
que Deus fala a cada um de nós individualmente. A palavra que eu estou usando aqui não vai assim em atacado para toda a igreja. O Senhor Deus, Ele pega essas palavras e coloca de uma forma individual para aqueles que estão precisando. De repente, uma palavra que eu utilize aqui dentro das Escrituras não assenta no coração de um irmão, mas encontra lugar no coração de um outro irmão. Mas o Senhor Deus fala em todo momento. Desde quando você saiu de casa, o Senhor Deus já começou a falar ao teu coração. Então Lucas, ele nos fala aqui no versículo 42 e versículo 46, essas expressões, esse ensinamento, a comunhão, o partir do pão, as orações. E aí uma palavra que nós aprendemos muito e que é muito falado a nível de igreja é koinonia. É muito usada, é bonita. É uma palavra grega que quer dizer comunhão. Mas muitas palavras não querem dizer, só tem apenas um sentido na Bíblia. Muitas palavras, tanto no original, no grego, quanto no hebraico, não tem apenas um sentido. Tem vários sentidos. Então, nesta situação aqui de koinonia, nós só falamos de comunhão. Mas essa palavra representa também companheirismo. Companheirismo, ser companheiro. Companheiro de jornada. Companheiro nas lutas. Participação. Participar de alguma situação que o irmão esteja vivenciando. Não, eu quero participar. Pode contar comigo que eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar em oração, eu posso te ajudar de uma outra forma. Compartilhamento é abrir o coração. Eu só abro o meu coração para aquela pessoa que eu tenho confiança. Compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas preocupações. Uma igreja que não tem comunhão, ninguém compartilha nada com ninguém. Ninguém compartilha nada com ninguém, mas a partir do momento que eu tenho confiança que existe essa comunhão em nosso meio, nós vamos formar um grupo onde eu possa abrir o meu coração, porque aquela informação, aquela palavra que eu estarei falando ao grupo, esta palavra não vai sair daquele grupo, não vai chegar aos ouvidos de outras pessoas. Mas é necessário que haja comunhão, um estreitamento. Um estreitamento. É muito triste e lamentável quando você está com alguma coisa assim dentro de você que está te machucando, sabe, emocionalmente, e você quer compartilhar, quer falar com alguém, mas você olha para um lado, olha para o outro. Não posso falar com fulano. Até que ponto essa pessoa vai guardar sigilo e vai me ajudar? Quantos de nós aqui, irmãos? Quantos de nós aqui? Eu não vou falar 50%, mas de repente uns 45% dos que estão aqui presentes nesta noite já passou ou está passando por algum tipo de dificuldade que não tem condições de compartilhar, não tem coragem de compartilhar porque não tem confiança. E a falta de confiança é a ausência da comunhão. A ausência da comunhão. E aí nós observamos que essa palavra aqui é tão bonita. Sempre falamos aqui, né? Não é somente comunhão, mas é companheirismo, participação e compartilhamento. Nesse outro slide nos diz o seguinte: se você não sabe a que lugar pertence, vai se adaptar ao lugar que estiver. Se você não sabe o lugar que pertence, vai se adaptar ao lugar que estiver. Se eu não tenho comunhão com a igreja do Senhor, se eu não tenho comunhão com o Senhor da igreja, se eu não tenho comunhão com os irmãos da igreja, eu vou me adaptar no lugar que eu estiver. Se tiver um funk ali, eu vou me adaptar àquele lugar de funk. Se tiver uma dança ali, eu vou me adaptar naquele lugar de dança. Vou me adaptar. Se eu não tiver uma comunhão com o Senhor. E por isso que é muito importante esse companheirismo. Vem cá, tu vai para onde? Que música é essa que você está cantando? Espera aí, que música é essa? Essa música aí é um pancadão, que às vezes toca no baile funk ali em cima, eu escuto.
E às vezes o irmão não está só cantando, está dançando também, vai e dá lá seus passinhos no funk também. Então, se você não sabe a que lugar pertence, se você não sabe a que lugar você pertence, vai se adaptar ao lugar que estiver. É isto que ocorre em muitas situações de alguns jovens que vão para a faculdade e chegam na faculdade, naquela faculdade ali está impregnada de coisa ruim e joga na sua cabeça. Se você não tiver uma maturidade, você vai se deixar contaminar pelo professor, pelos colegas, porque você não sabe que lugar você pertence. Eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com os meus irmãos na igreja, porque se eu tivesse comunhão com um irmão da igreja, eu chegaria perto do irmão e falaria: vem cá, olha só, rapaz, essa música do funk, esse pancadão, isso mexe comigo, rapaz. Aí o irmão ia falar contigo: cara, não vai nesse não vai não, cara, que isso aí é uma furada. Você é um servo do Senhor. Se eu tivesse comunhão com alguém da igreja, mas pior que aqueles que não têm comunhão arrastam aqueles que têm comunhão. Tem um poder de persuasão incrível e arrasta, principalmente quando é adolescente e jovem. Principalmente. E alguns adultos também. Alguns adultos, né, Wanda? Alguns adultos de vez em quando vão também. Então, queridos, nós precisamos saber o lugar que eu pertenço. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu vejo que o irmão está sentado ali, que o irmão está tomando ali uma número 1, eu tenho que chegar ali e falar: ô irmão, o que está acontecendo? O que houve, irmão? Não é para olhar e falar assim: não vou passar de longe, porque eu não quero nem saber não quero que ele me veja. Não quero que ele me veja. Não quero que o irmão que está bebendo me veja. Vou deixar ele lá sozinho, curtindo a dele lá. Mas é você chegar para aquele irmão e falar assim: olha, isso não é bom. Não é bom para a sua saúde. Não é bom para a sua vida espiritual. Então, se você não sabe a que lugar pertence, você vai se adaptar ao lugar que você estiver. E quantos servos do Senhor, eles se adaptam ao lugar onde eles estão. Não se adaptam apenas no meio cristão, se adaptam a outros lugares, a outras situações. E acham que não precisam de ajuda, não precisam de viver em comunhão. Não precisam que uma pessoa se aproxime dele ou dela para lhe mostrar o verdadeiro caminho. Esse outro slide nos fala a respeito para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus. O que é necessário? Primeiro, aprenda a ir em direção à sua visão, ou melhor, aprenda a ir em direção à visão da sua igreja. Qual é a visão da sua igreja? Qual é a visão da sua igreja? Se a sua igreja, a igreja que você é membro, que você é membrado, tem uma visão, siga a visão da sua igreja, da igreja que você é membro. Se eu tenho uma outra visão, eu vou buscar uma outra igreja. Por que viver em litígio dentro da mesma igreja? Por que viver em briga, em atrito, em conflito dentro da mesma igreja? Se o meu pensamento é um outro, mas a igreja tem uma visão. Não, eu estou ali porque eu gosto da igreja onde eu estou congregando, mas a minha visão é totalmente diferente. Então você está magoando a você, está se machucando, está se autoflagelando. Quando a igreja vive em comunhão, ela aprende a ir em direção à visão da sua igreja. E aí nós temos, eu não coloquei aqui, mas em Isaías, porque logo depois vem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, em Isaías 40, versículo de número 3, faça a gentileza, eu não coloquei aqui, irmãos. Isaías 40, versículo de número 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor,
façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isso é escrito lá em Isaías capítulo 40, versículo de número 3. Aí, dando prosseguimento nos slides, nós vamos ver uma outra situação, dando continuidade isso, em Mateus capítulo 3, versículo 13. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. O que estava acontecendo então? O Senhor Jesus estava cumprindo, estava dentro da visão de Deus. Porque Isaías já falou lá atrás, no capítulo 40, versículo número 3. Jesus está cumprindo, está com a mesma visão. E é isto que nós precisamos fazer, ter a mesma visão. Visão versus visão da divisão. Visão versus visão da divisão, irmãos. Então eu preciso ter a mesma visão. A mesma visão. Aprenda a ir em direção à visão da sua igreja. E Jesus demonstrou isto. O que aconteceu através do profeta Isaías, lá capítulo 40, versículo de número 13, agora está se cumprindo aqui em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13. Naqueles dias Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista, porque ele estava dentro da visão. É interessante que havia ali uma conexão relacional e uma conexão terapêutica também nesse outro slide, quando está no versículo 14 de Mateus, versículo 12 e versículo 13. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram, mataram João. Então os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Isso é relacional. Depois foram contar isto a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Então a igreja ela serve a nível relacional e a nível terapêutico também. Jesus, quando ele toma conhecimento do falecimento do primo dele, ele se ausenta. Mas os irmãos sabem perfeitamente o contexto histórico. Quando ele se ausenta, ele vai para um lugar onde o povo já sabia que ele iria para lá, onde houve a primeira multiplicação dos pães. Ele foi para ali para, vamos dizer assim, para chorar a morte do seu primo. Então, quando nós vivemos em comunhão, existe essa conexão relacional. Sabe, eu tenho que me relacionar com o meu irmão, saber o que o meu irmão está passando, o que eu posso fazer pelo meu irmão. E terapêutica a nível de ajudar com uma palavra. Ajudar o meu irmão com uma palavra. O meu irmão está precisando de uma palavra, então eu estou pronto, principalmente se eu for um profissional nesta área. E esta pessoa estiver precisando de uma palavra dentro desta área. Uma outra situação que nós observamos aqui, o número 2, construa grandes relacionamentos com humildade. Construa grandes relacionamentos com humildade. Porém, sem interesse. Porque existem muitos relacionamentos. Eu me relaciono bem com as pessoas, demonstro humildade, mas por trás existe um interesse. Existe um interesse. Isso é no setor de trabalho, isso é lá na faculdade, isso é dentro da igreja ou das igrejas. Então, construa grandes relacionamentos com humildade, mas sem interesse. Às vezes eu me aproximo da irmã, juntamente com o irmão, com a irmã também, e começo um bom relacionamento com vocês, e demonstro uma certa humildade nesse relacionamento, mas eu estou interessado. Existem outras coisas por trás que vocês não sabem, mas é do meu interesse. Por isso que eu formei um relacionamento com vocês. Então nós precisamos ter cuidado em relação a isso também. Construa grandes relacionamentos com humildade, sem querer tirar vantagens. Sem querer tirar vantagem, mas sem interesse. Sem interesse. Porque nós fazemos parte do mesmo reino. Não há necessidade de eu fazer alguma coisa, um relacionamento com interesse. Caminhando, Mateus capítulo 3, versículo de número 14.
Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Observe só a situação de João naquele momento. Observe a situação de João naquele momento. João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, Jesus dizendo assim, eu é que preciso, melhor, João Batista dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? João o Batista, poderia falar assim, não, vou batizar Jesus, e depois sair assim, olha, vocês que são meus apóstolos, meus discípulos, melhor dizendo, vocês têm que ficar comigo mesmo. Você viu quem eu batizei? Eu sou. Quantas pessoas Jesus batizou? Quantas pessoas Jesus batizou? Eu batizei muito mais pessoas que Jesus. Então batizar, criar relacionamentos com interesse. Mas João aqui, ele fala assim, ó, eu é que preciso ser batizado por ti. Não havia interesse em João Batista criar uma igreja para ele. Não havia interesse em João Batista ocupar o espaço do Senhor Jesus, humanamente falando. Isso é relacionamento, irmãos. É relacionamento. João sabia quem era Jesus, a ponto de dizer assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns de seus discípulos seguiram Jesus. Ei, volta, vocês são meus discípulos. Não. Ele criou relacionamento sem interesse. Então, a nível da nossa comunhão, da comunhão da igreja, precisamos formar essa comunhão. Nós precisamos gerar comunhão no meio da igreja, sem interesse. Sem interesse. Vou me tornar amigo do líder do Ministério de Louvor, porque eu não moro aqui perto e eu vou pegar carona com ele, mas por isso que vou formar amizade, formar um bom relacionamento, ter uma comunhão com ele, um bom relacionamento. Mas olha o interesse. Olha o interesse. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos essa ideia de comunhão dentro da igreja, vai um pouco além daquilo que muitos imaginam. Vai um pouco além. Uma outra situação, com uma palavra de Rick Warren, ele diz o seguinte, isolamento produz a falácia, mentira. Né? A mentira. Isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros, quando não há ninguém mais para nos contestar. Eu sou o cara, não tem ninguém para me contestar, eu não tenho uma comunhão, um bom grau de relacionamento com ninguém, então eu sou o camarada. Não tem ninguém para me contestar. Mas a verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais aquela pessoa vai conhecer o Cláudio. Mais aquela pessoa vai conseguir ver coisas que eu não consegui ver. Porque em muitos de nós, cristãos, nós não conseguimos ver os nossos defeitos. Sou servo do Deus Altíssimo, todo domingo eu estou lá na igreja, mas olhar diante do espelho e ver quem verdadeiramente você é, e falar assim, ó, quem eu sou verdadeiramente. É muito difícil. Às vezes, quando eu estou fazendo um acompanhamento de algum casal, eu peço que um dos cônjuges, coloque os pontos altos e os pontos baixos. Pontos altos e os pontos baixos. Olha, o ponto baixo é uma folha de A4 e vai de cima e embaixo as pessoas colocando. Só vendo o lado negativo, mas não vê o lado positivo. Não consegue observar o lado positivo, porque é difícil, porque quando eu estou sozinho e não tem ninguém para me contestar, eu sou aquela pessoa.
E o pior de não querer ter comunhão, viver a comunhão dentro da igreja, de não viver a comunhão dentro da igreja, é porque eu posso fazer aquilo que eu bem entender sem precisar prestar conta a ninguém. Aí é que está o problema. Não quero comunhão com ninguém, não quero com meus líderes, olha, só falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, quando fala, mas não quer parar para ouvir. Para ouvir. Então, Rick Warren ele fala a respeito disso. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. E que é no confronto que o nosso caráter é forjado. No confronto. Quando alguém nos confronta, aí nós somos trabalhados. E aí nós começamos a ver quem verdadeiramente nós somos. Quem verdadeiramente o Cláudio é. Porque enquanto eu não sou confrontado, eu acho que tudo que eu estou fazendo é certo, está certo. Não estou sendo confrontado. Então tudo que eu estou fazendo está certo. E ainda mais que eu não preciso prestar conta a ninguém. Não é prestar obediência, mas prestar conta a alguém. Ter um discipulador, ter um mentor. Ter alguém que o acompanhe. Então é fácil, irmãos. E aí, as igrejas que nós vemos por aí. Muitos cristãos que nós vemos por aí. Que fazem coisas que Deus deve... só uma figura de linguagem e também, sabe, algo que não está na Bíblia, mas Deus deve fazer assim, olha, eu não quero nem ver o que meu servo está fazendo. Não quero nem ver o que meu servo está fazendo. Porque está fazendo coisas que desagradam totalmente ao Senhor Deus. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro eu posso falar bonito, posso até falar bonito, mas lá fora eu sou outra pessoa. Sou outra pessoa, porque Deus ele sonda o coração. Ele não sonda aquilo que você está falando, mas ele sonda o que sai do teu coração, do nosso coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em terceiro lugar, busque a vontade do Pai no relacionamento com irmãos na fé. Busque a vontade do Pai no relacionamento com irmãos na fé. Às vezes muitos querem buscar relacionamentos com pessoas que nem evangélicas são. Posso ter conhecidos. Posso ter um grau de amizade com a pessoa que não seja evangélica, posso ter um grau de amizade com a pessoa que não seja evangélica. Mas busque a vontade do Pai no relacionamento com os irmãos na fé. Porque quando eu me junto com as trevas vão começar a se impregnar no meu corpo, irmão. Agora, quando eu estou perto da luz, o meu corpo será mais iluminado. O meu corpo estará com um brilho maior. Mas quando eu me junto com as trevas, o que eu posso esperar? Então, a nível de comunhão, vamos aproveitar esse congresso de comunhão para tentar nos aproximarmos mais dos nossos irmãos na fé. Gerar um bom relacionamento com os irmãos na fé. Não viver isoladamente. Não, ninguém tem nada com a minha vida. Aqui dentro eu sou uma coisa e lá fora ninguém tem nada a ver com minha vida. Lá fora eu faço o que eu bem entender. Vai nessa. Vai por esse caminho. Porque Deus está te esperando. E quando nós menos esperamos, nós achamos que Deus só fazia uma justiça lá no Antigo Testamento. Achamos que Deus só fazia justiça lá no Antigo Testamento. Nosso Deus não é um Deus ruim, mas tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos colher. E é mais fácil me deixar levar ou ser persuadido por pessoas que não sejam evangélicas do que ser persuadido por pessoa que é evangélica. Porque, o que você está falando aí eu conheço, isso aí eu sei. Mas chega uma pessoa que não é evangélica, que não professa a mesma crença, o mesmo credo que nós, e ela tem um poder de persuasão, vai fazer com que você se enverede pelo caminho dela. Se enverede pelo caminho. Faz isso porque isso é bonito, faz isso porque isso é legal, faz isso porque isso é prazeroso. Faz isso.
Então, quando nós lemos aqui, busque a vontade do Pai no relacionamento com irmãos na fé, busque esse relacionamento, irmãos. É o congresso de comunhão. Mas eu já tenho 70, já tenho 75 anos de idade, já tenho 80 anos de idade. Vou buscar relacionamento com quem? Eu tenho mais é que ficar sozinha, ficar sozinho. Não, busque outras pessoas para gerar esse vínculo de comunhão, para um estar orando pelo outro. Em Mateus capítulo 3, versículo número 15, respondeu Jesus: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Jesus falando para João: olha, deixe que seja assim agora, pois é essa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Havia ali uma comunhão entre o Pai e o Filho, e no caso, o primo do Senhor Jesus. Havia uma comunhão. E esta comunhão deve existir, batendo nessa tecla, existir entre nós. Quantos irmãos na igreja não falam com o outro? Nas igrejas, estou usando o plural, nas igrejas, não falam com o outro. Às vezes, dentro de casa, um não fala com o outro. Não fala na igreja com o irmão e às vezes nem dentro de casa. A que Deus nós estamos servindo? A que Deus você está servindo? Se eu não consigo amar esse próximo, quem é o próximo? A pessoa que vive ao teu lado. Que Deus você está servindo? Que Deus nós estamos servindo? É complicado, irmãos. E é fácil dizer: eu sou cristão, eu sou membro daquela igreja. É fácil dizer isto. A quarta situação: viva céus abertos em comunhão. Viva céus abertos em comunhão. Mateus capítulo 3, versículo 16, parte A. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Quando nós fazemos a vontade do Pai, o céu se abre, irmãos. Deus derrama bênçãos sobre nossas vidas. Coisas que nós nem poderíamos imaginar que estivesse ou viesse a acontecer em nossas vidas. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu. A partir do momento que eu tenho esta comunhão com o Pai, a partir do momento que eu tenho comunhão e compartilho com a pessoa que professa a mesma fé que eu professo, no caso ali João Batista, as coisas fluem, as coisas acontecem no meio do povo de Deus. A verdadeira comunhão abre o céu. A verdadeira comunhão abre o céu. Não é à toa que a irmã leu, que eu li aqui também, no versículo, Salmo 133, versículo de número 1. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. O céu se abre quando os irmãos vivem em comunhão. Agora, como que o Senhor Deus vai agir no meio de uma igreja onde não existe a comunhão? É importante essa aproximação, esta comunhão. Aqui dentro, lá fora, no trabalho, dentro de casa. É importante essa comunhão, irmãos. É muito triste quando você conhece uma igreja e essa igreja, as pessoas, parte dessas pessoas não se falam. Parte dessas pessoas, um senta do lado de cá, outro senta do lado de lá. É mais entristecedor ainda quando uma família não tem comunhão, não existe comunhão dentro da família. É mais entristecedor ainda. O que eu posso esperar? O que essa família pode esperar de Deus? Quando não existe comunhão nem dentro da família. E se não existe comunhão dentro da família, dificilmente eu terei comunhão dentro da igreja. Dificilmente. Eu posso até fazer algumas coisas dentro da igreja, mas a comunhão está longe, está distante. Porque tudo começa na família. Tudo começa na família. A família é uma extensão da igreja. A família é uma extensão da igreja. Então, se não flui a comunhão lá na família, como que vai fluir dentro da igreja? Se eu não estou bem comigo mesmo, como que eu vou estar bem com meu cônjuge e com os membros da igreja? Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso buscar no Senhor essa visão de comunhão. O Dr. Tony, ele diz o seguinte:
Muitas pessoas tratam a igreja como ser membro de uma academia. Dr. Tony fala a respeito desta situação. Muitas pessoas tratam a igreja como ser membro de uma academia. Eles são membros, mas nunca vão. Nunca vão. Às vezes até paga a matrícula, mas não vai. Quantos são aqueles que dizem que tem comunhão, que ama a igreja, mas só vem à igreja domingo à noite? Não, eu tenho comunhão com a minha igreja, mas só vem à igreja domingo à noite. Não venho quarta, não venho domingo pela manhã, porque eu tenho meus afazeres. Os meus afazeres são mais importantes que estar na igreja, na parte da manhã, na quarta-feira à noite. Quantos preferem ficar em casa assistindo novela, assistindo esse lixo, assistindo lixo, que está participando em comunhão com os irmãos aqui? Muitas pessoas tratam a igreja como ser membros de uma academia. Eles são membros, mas nunca vão. Então pergunte-se por que eles não estão espiritualmente aptos. Irmãos, o papagaio, ele não fala. Ele repete aquilo que você ensina. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós fazemos coisas dentro da igreja, fazemos porque aprendemos lá fora, mas não saiu daqui de dentro. Não saiu daqui de dentro. Faço para poder mostrar que eu sei. Eu sei. Mas quando eu tenho interesse a nível do reino, e eu quero manter essa comunhão com a igreja do Senhor, falo: Senhor, me use nesse momento. Me use nesse momento. Já observaram que muitos jogadores, quando fazem um gol, eles fazem assim, ó. E depois fazem lá o sinal que eles bem entendem, mas primeiro eles fazem assim. Da mesma forma, são alguns cristãos que existem por aí pela face da terra. Fazem, mas não fazem de coração. Então, isso que o Dr. Tony, ele menciona. O que o Espírito faz na unidade? O que o Espírito faz na unidade? Vamos observar o que o Espírito faz na unidade. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, parte B agora. E Jesus viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba e pousar sobre ele. Tem a sua identidade, ou melhor, o que o Espírito faz na unidade. O que o Espírito faz na unidade? Quando eu tive essa unidade, quando Jesus teve essa unidade com João, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. A comunhão faz com que Deus olhe para cada um de nós e nos trate de uma forma diferenciada. E faz com que as promessas dele aconteçam, ocorram em nossas vidas. Ocorre em nossas vidas. Quando eu tenho essa visão dessa unidade criada pelo Espírito de Deus. Mas quando eu não tenho essa unidade criada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, eu saio por aí pelos quatro ventos falando mal da igreja, falando mal de A, falando mal de B, falando mal de C, emprestando a minha boca para Satanás, emprestando minha língua para Satanás, emprestando meu ouvido para Satanás. Quando eu não tenho unidade, eu não faço parte de uma unidade, eu não tenho uma comunhão com a igreja. Não tenho uma comunhão com a igreja. Então, em Mateus capítulo 3, versículo de número 16, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Comunhão existia entre o Pai, o Filho e agora o primo do Senhor Jesus. Avançando para o final, na sexta parte, nos diz: tem a sua identidade afirmada pelo Pai. Tem a sua identidade afirmada pelo Pai. Vamos ver o que nos diz em Mateus capítulo 3, versículo número 17. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Olha só, quando nós pegamos essa identidade e temos uma convicção dessa identidade que nós temos com Deus. Geralmente quando nós vamos fazer alguma compra, as pessoas perguntam assim, quando é no mercado,
Você quer colocar teu CPF aí? Aí você coloca teu CPF e aparece logo o teu nome. Você vai fazer alguma compra, comprar qualquer coisa, coloca o CPF e aparece logo o teu nome ali. Então, pelo teu CPF, mostra quem é você. Então, tem a sua identidade afirmada pelo Pai. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido que me dá muita alegria. Se eu quero viver isolado dentro da igreja, se eu quero viver isolado dentro de casa, se eu não quero viver em comunhão dentro da igreja com meus irmãos, viver sempre brigando, como que eu vou ouvir esta voz vindo do céu? Este é meu filho querido. O teu filho querido, todos os filhos são queridos pelos pais, mas existe aquele filho que te abraça mais, que te beija mais, que te dá mais carinho. Sempre existe um filho que faz isso, que é mais achegado que o outro filho. Você, na qualidade de pai ou de mãe, ama todos os filhos? Sim, ama todos os filhos. Mas existe a diferença de filhos para filhos. Existe uma diferença. E quando aquele teu filho demora a ligar para você, demora a mandar um zap para você, você manda um zap para ele, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas aquele filho que só traz entristecimento para nós e que nós amamos, às vezes até ligamos, até conversamos, mas não existe alegria. Não existe alegria. E aqui dentro de Mateus capítulo 3, versículo de número 17, essa parte aqui me chamou bastante atenção. Este é meu filho querido. Meu filho querido. E é desta forma que o Senhor Deus está olhando dos céus e querendo falar: este é meu filho, esta é minha filha querida. Porque eles entendem o que é viver em comunhão. Entendem o que era uma igreja, o que é uma igreja. O que é uma igreja? Uma igreja não é um clube, nós falamos isso semana passada. Igreja não é um clube para apresentações, só para se apresentar e depois ir embora. Quantas igrejas os irmãos já foram visitar, conhecem e sabem que ministério de louvor acaba de louvar e desce as escadas e vão lá fica lá no pátio. Quantas igrejas? Quantas igrejas? De repente vocês já viram isso em alguma igreja. Eu também já vi em várias igrejas. Ministério de louvor acabou, a participação desce, vai lá para o pátio, bater papo, vai para o corredor bater papo. Onde que está o espírito de adoração? Tornou a igreja o púlpito de palco. Tornou o púlpito de palco. Avançando, isolamento nunca foi um sinal de santidade e saúde espiritual. Olha só, isolamento nunca foi um sinal de santidade e saúde espiritual. Escolha hoje viver a grandeza da manifestação de Deus na unidade com seus irmãos e família de fé. Escolha hoje viver a grandeza da manifestação de Deus na unidade com seus irmãos e família de fé. É muito bom. Antes nós tínhamos no nosso boletim e também a nossa secretária, ela recebia semanalmente os aniversariantes e colocava e nós ligávamos, telefonávamos para os irmãos. Mas agora não temos mais. Não está sendo mais colocado. Pelo menos provisoriamente, vamos tentar recolocar essa situação em prática. Tão bom quando você recebe um telefonema. Tão bom. Meu irmão, olha, parabéns. Que Deus te abençoe. Mandar pelo zap? Pode até mandar pelo zap, mas você falar e orar com a pessoa é totalmente diferente. Totalmente. A pessoa vai se sentir mais acolhida, haverá um acolhimento maior. Se você ligar, se você telefonar para a pessoa, isso, lógico, você sabendo que a pessoa está fazendo aniversário. Hoje pela manhã foi aniversário de um pastor conhecido, amigo próximo, porque existe amigo íntimo e amigo próximo. Eu liguei para ele, cedinho: irmãos, meus parabéns, que Deus continue abençoando o pastor. Poxa, que alegria! Eu ganhei o dia. O senhor foi uma das primeiras pessoas a ligar para mim. Tão bom quando você liga e ora com a pessoa.
Você demonstra unidade, você demonstra companheirismo, demonstra comunhão. Demonstra comunhão. É legal você botar um bolinho com aquelas velhinhas e parabéns, e quando sai parabéns, sai aquele barulhinho, né? Quando sai a palavra parabéns, aquelas bolinhas só. É legal, é legal. Mas o bom é você telefonar, dentro da medida do possível. Orar com o irmão, orar com a irmã, dentro da medida do possível, quando você toma conhecimento, é lógico. Porque você não vai saber de todos esses irmãos aqui a data de aniversário desses irmãos. Não vai saber. Pelo 10%, se você souber a data de aniversário aqui, é muito. Você é um herói. É um herói. Mas eu tenho comunhão com esses irmãos. Então o isolamento nunca foi um sinal de santidade e saúde espiritual. Escolha hoje viver a grandeza da manifestação de Deus na unidade com seus irmãos e família da fé, de fé. Ah, eu sou adolescente, então o meu companheirismo vai ser só com adolescente. Se você quiser fazer companheirismo só com adolescente, amém. Se você é jovem e quer fazer o seu relacionamento, sua comunhão só com os irmãos que são jovens, amém. Se você é adulto e quer fazer comunhão, desenvolver a comunhão com os seus irmãos na fé que são adultos, amém. Mas pelo menos gere comunhão com alguém, com um grupo. Não viva sozinho, não viva isolado, porque é um grande risco, irmãos. Quando nós queremos andar, caminhar sozinho, existe um grande risco de sermos pegos de surpresa. E depois daquele tapinha na testa. Meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu dei ouvido? Por que eu fui escutar aquela pessoa? Dentro desse outro slide, creio que faltam 2 só ou 3, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Já lemos a respeito disso. Sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Isso aqui é muito importante. Você ser sincero. A pior coisa que possa existir é você lidar com uma pessoa falsa. Mas você lidar com essas pessoas falsas. Jesus conviveu com pessoa falsa. E Jesus não mandou aquela pessoa embora. Aquela pessoa que saiu da presença dele. Jesus não falou assim, ó, vai embora, sai daqui, porque você é falso. Mas ele conviveu, esteve ao lado daquela pessoa que o traiu, partiu o pão em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade. Quantas pessoas estão rindo para você, falando, oi querida, né? As irmãs não funcionam assim, oi querida, dando um tapinha nas tuas costas, como se estivessem cravando um punhal nas tuas costas. Sinceridade. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. E a grande comunhão só será formada quando há essa sinceridade, quando existe essa sinceridade. Sinceridade sem interesse. Essa comunhão sem interesse. Muito bem. Atos capítulo 2, versículo 44 a 47, é a continuação do que nós lemos ainda há pouco. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha o que acontece em uma igreja, quando a igreja está coesa, com uma única visão, numa comunhão. Olha o que acontece. A cada dia, o Senhor, ou melhor, diariamente, o Senhor ia acrescentando os salvos. Pessoas iam sendo salvas. Porque enquanto não existe essa comunhão, fica difícil. Essa expressão não é nem tão própria para ser utilizada, mas fica difícil de Deus agir quando não existe comunhão. Não existe comunhão, como que Deus vai agir? Não existe.
Deus vai agir de que forma? Do 44 a 47. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não foi o caso de Safira e seu marido. Não foi o caso, não houve sinceridade ali. Venderam, mas falsamente mentiram ao Espírito Santo de Deus. Ananias e Safira. E o texto nos diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tão bom quando você é querido na igreja por todos. Por todos. É tão bom, irmãos. Eu sei que nós não conseguimos agradar a todos, nem o Senhor Jesus agradou a todos. Nem o Senhor Jesus agradou a todos. E eu sei que nem todos, uma realidade, já são 20 horas e 28 minutos, nem todos estão ainda ligados na mensagem. Alguns já estão querendo ir embora. Mas pode ficar tranquilo que esse aqui é o último slide. Mas imagine, como que Deus olha dos altos céus para uma pessoa dessa? E depois quer reclamar da vida. Depois quer reclamar da vida. Se não está com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, vai estar com o coração aberto para ouvir o quê? Fofoca? É fofoca? Aí o coração está aberto. Aí o coração está aberto. Então, queridos, neste capítulo 2, versículo 44 a 47, no finalzinho diz, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Havia conversão naquela igreja, porque havia comunhão. No momento da conversão, no momento do apelo, melhor dizendo, no momento do apelo, a igreja, eu creio que a igreja orava, a igreja estava orando. Hoje em dia, no momento de um convite para as pessoas virem para o Senhor Jesus, para reconhecerem o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, as pessoas estão assim, ó, fazendo um convite e as pessoas estão olhando o relógio, estão folheando uma revista, folheando alguma coisa, folheando, vendo envelopes, mas não existe aquele espírito de comunhão. Senhor, acrescente mais um. Senhor, acrescente mais um. Acrescente mais um. A igreja do Senhor Jesus precisa viver em comunhão. Precisa viver em comunhão. Nós precisamos, a nível de família, vivermos em comunhão. Quem é casado precisa viver em comunhão. Viver em comunhão. Porque fica difícil de confiar. Se eu não tenho comunhão com a minha esposa, como é que esse irmão vai ter comunhão comigo? Se ele está casado há 5, há 10, há 15, há 20, há 30 anos e não tem comunhão com a esposa, com a pessoa que dorme na mesma cama que ela, que ele, como que essa pessoa vai ter comunhão comigo? Vai ficar difícil. É difícil de você acreditar nessa comunhão. Pastor, eu te amo. Sai para lá, mulher. Sai para lá, estrupício. Sai para lá. Tenho comunhão. Pastor, eu te amo. Como? Como? Vai amar em Cristo Jesus se não tem comunhão dentro de casa? Então, irmãos, esse congresso de comunhão nos chamou bastante atenção, porque é um assunto que quase não se comenta dentro da igreja, mas graças a Deus, este é um dos propósitos da nossa igreja, propósito de comunhão, para que todos sejam um. Todos sejam um. Não tem aquele negócio aí que o pessoal coloca, hashtag, mexeu com um, mexeu com todos. Isso tem que acontecer no nosso meio. Mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com um, mexeu com todos. Desde que esse um está dentro da palavra. Seja guiado pela palavra. Mexeu com um, mexeu com todos. Deveria ser assim. Deveria funcionar desse jeito. Então eu quero agradecer ao Senhor Deus pelas irmãs, pelos irmãos que do propósito de adoração, de comunhão, em criar este congresso, de ter idealizado este congresso. E eles já estão se programando para o próximo ano, não somente o propósito de comunhão, mas todos os outros 4 propósitos, e outros que
virão, não propósitos, mas suporte. Já estão se programando para o próximo ano. Vamos ficar em pé, vamos orar, voltarmos para os nossos lares, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito a cada um de nós. E vou pedindo logo que o ministério se dirija aqui ao púlpito, que tão logo termine a oração, estarei retornando, indo lá para a porta para me despedir dos irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te agradecer porque ouvimos a tua palavra nesta noite. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, porque a cada dia somos surpreendidos, ó Senhor Deus, com coisas excelentes, com fatos excelentes, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela comemoração do aniversário do pastor Jorge nesta noite. Muito obrigado pela vida das tuas servas que programaram essa surpresa para ele. Muito obrigado pela vida do Nicolas, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela visita que fizeste a cada um desses lares aqui representados nesta noite, ó Senhor Deus. Com certeza, tu estiveste nestas casas, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. E nós te pedimos, ó Senhor, que sempre continue, ó Senhor Deus, trazendo este ardor no nosso coração a nível da comunhão, de amarmos o nosso irmão na fé, ó Senhor Deus. Também, Senhor Deus, em relação aos nossos visitantes, as pessoas que nos visitam, faças entender, ó Senhor Deus, a necessidade que existe, ó Senhor Deus, de retornar, de um retorno para a tua casa e também de receber Jesus como o único, suficiente Salvador. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus, e tenham uma semana super, hiper abençoada. Amém.